Neste episódio, vamos falar sobre curiosidade, conteúdo e conhecimento. E o convidado de hoje é Dado Schneider. Ele é pós-graduado em marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em comunicação pela PUC-RS. Foi por muitos anos um criativo disruptivo em grandes agências de propaganda como MPM, DM9, Ogilvy, DCS, entre outras. Criou a marca de telefonia móvel Claro, que trouxe um viés mais humanizado para as telecoms. Após uma longa jornada como professor na ISPM HSM Dom Cabral, canalizou sua experiência para dedicar-se a palestras sobre temas relacionados à criatividade, inovação, comportamento e outros. Além disso, é autor do livro O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Dado, seja muito bem-vindo. Ô Maurício, que prazer. Eu não posso nem dizer aqui há quantos anos a gente se conhece, tá? Que daí a gente perde toda a audiência da geração Z, mas assim, é um grande prazer estar aqui. É só para resumir a do século passado, né? Não, pior, né? É do milênio passado, isso que é. É É do verdade, é verdade. milênio passado. Esse é um prazer, essa é uma alegria. Inclusive o Pod Brand, ele tem o objetivo justamente de ajudar ou impulsionar essa nova geração ao empreendedorismo, economia de mercado e ao desenvolvimento pessoal, né? E graças às Mas pode convidados, impulsionar o pessoal mais velho também, né? Porque a gente está se lógico, reinventando com seguidamente. certeza, com certeza, com certeza. Nós dois, pelo menos, estamos. É uma alegria, um aprendizado a cada episódio. Eu fico muito feliz em estar realizando esse projeto pessoal e voluntário. Obrigado pela aceitação do convite, Dado. É um prazer, cara. Eu fiquei te enrolando durante uns 2 meses, mas agora estamos aqui. Tudo certo. Excelente. Entrando no tema, na sociedade contemporânea que nós vivemos, eu vejo algumas características que a gente pode abordar, mas tem uma que me desperta bastante curiosidade intelectual, que é o reducionismo das expressões como forma de compreender o belo, o verdadeiro e minimizar as angústias da realidade. Eu quero contextualizar um pouco essa abordagem. O reducionismo das expressões eu considero as interações superficiais nas mídias sociais, tweets, reels, shorts, vídeos e apps que resumem um livro de 300 páginas em 8 parágrafos. E por aí vai. E esta informação tem sido para muitas pessoas o que elas entendem como verdadeiro ou falso, o belo ou abominável, e ainda um hábito no qual dedicam muito do seu tempo quando não estão se ocupando de atividades essenciais. Então eu lhe pergunto: o conteúdo, no sentido de conhecimento, é fruto majoritariamente da curiosidade da sociedade neste momento? Olha, Maurício, quando me perguntam assim, dá uma dica para ser bem-sucedido ou para ser inovador, eu sempre digo assim, seja curioso, que eu acho que tudo passa por repertório, tá? Então, assim, eu lhe conheço muito bem, tá? Você é uma pessoa brilhante em várias atividades que já exerceu, porque é basicamente um curioso. Pessoal que não sabe, mas quando nos preparávamos para, né, entrar no ar aqui, você me contou o quanto você já estudou dessa plataforma fantástica que nós estamos fazendo aqui. Que você vai fazer 1000 coisas aqui comigo. Então, assim, a gente era jovens curiosos, ficamos adultos curiosos, e eu sou mais velho, já sou um velho curioso, mas nós seremos velhinhos curiosos, entendeu? E nós vamos expandir com essa nossa curiosidade, nossa existência para mais de 100 anos de idade, com a ajuda da medicina. Então, assim, eu acho que curiosidade, sim, é sinônimo de conteúdo. Para quem sabe aproveitar, tá, Maurício? Porque, assim, eu adoro falar nas palestras, principalmente para jovens. A gente não precisa ser o queridinho do papai, o perfeitinho da mamãe, mas a gente tem que ser um pouquinho acima da média. E esse pouquinho acima da média passa por ser um pouquinho acima da média em curiosidade. Isso já me leva a uma segunda pergunta em relação a esta nova forma
não somente a nova geração, todas as gerações hoje em dia Uhum. se comunicam pelos meios digitais e acabam conhecendo as informações, os novos conteúdos da sociedade através deste canal. A televisão perdeu muito espaço e toda e qualquer evolução humana que se deu através do conhecimento, e que quanto mais profundo melhor, se traduz em valor. Então, de que forma as pessoas devem selecionar, filtrar essa hiperabundância de conteúdo disponível, visando um conhecimento aproveitável? Eu sou avesso a falar muitas expressões em inglês, porque como eu sou professor de comunicação, eu tenho que deixar tudo muito claro para todo mundo, e não é à toa que a marca Claro surgiu. Tá? Mas assim, tem uma expressão que já tem lá, sei lá, uns 10, 15 anos, que é FOMO, né, em inglês, que é Fear of Missing Out, que é, traduzindo assim, porcamente, é medo de ficar por fora. Eu não sofro de FOMO. Tá? Eu acho incrível quando alguém chega para mim e diz assim: você viu aquela série nova na plataforma de streaming e tal? Eu digo: não. Como você ainda não viu? Eu digo: não vi, não tive tempo, e tempo é questão de prioridade, entendeu? Assim, eu não morro por causa disso. Mas eu sinto que nós, com essa superabundância, estamos nos direcionando não para somente esta fear of missing out, esse FOMO, mas também por uma total dispersão que, por conseguinte, leva à superficialidade. Então, assim, o que me preocupa não é um velho rabugento falando das novas gerações, meu Deus, o mundo está perdido, mas assim, me preocupa é com esse volume brutal de estímulos de informação, de canais de informação, a nossa tendência para tentar dar conta de todos é não se aprofundar em quase nada. Eu gosto muito daquele conceito lá de quando a gente estudava gestão e coisa no século passado, no milênio passado, o conceito de formação em forma de T, sabe? A formação em forma de T é não somente ser, né, ser especialista e se aprofundar num assunto só, porque tem gente que se aprofunda demais num assunto e aí não sabe discutir mais nada além daquele assunto, e também fugir dessa nossa tendência, né, perigosa de ficar só com conhecimento generalista e tendendo à superficialidade. Essa formação em T é a gente ser especialista, aprofundado em um, dois, três assuntos, mas ter uma visão assim generalista combinada com essa especialidade, porque a gente tem que ser generalista. Se der para ser generalista com um pouquinho de aprofundamento a mais do que a média em cada um dos assuntos, tá feito na vida. É, Feito. esses canais têm gerado, eu percebo isso, uma certa ansiedade Uhum. em muitas pessoas. Justamente por esse fator que tu falaste. São muitas informações e de todos os meios, né? E algumas um pouco agressivas, eu diria assim. Ou por comportamento das pessoas, ou pelo tipo da notícia que hoje é imediata, né? É quase que em tempo real. E isso não existia alguns anos atrás desta forma. Eu acho que essa ansiedade tem provocado muito essa, eu diria que, disrupção entre o que realmente é verdadeiro e o que realmente estão construindo, né? Então, isso gera uma certa dificuldade para se filtrar. Esses dias eu ouvi um pensador, não sei quem, algum jornalista mais das antigas, ele disse assim: pois fake news, né, que agora só se fala em fake news, que é o que nós estamos, né, tangenciando aqui. Fake news era aquela coisa que no passado a gente falava que era fofoca, diz que, zum, 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 né? Porque assim, sempre houve. O que na verdade houve é uma possibilidade de qualquer fofoca se tornar mundial instantaneamente. Né? Qualquer, sei lá, suposição, alguma maledicência em relação a alguém possibilitar o cancelamento dessa pessoa. Eu não gosto de 100% desta frase do Humberto Eco, mas ele, no fundo, tem razão de que a internet deu voz aos idiotas.
Mas a internet também deu voz a muita gente que não tinha. Então, como eu tenho sempre a tendência de olhar pelo lado cheio do copo, para mim o copo está sempre cheio, não é nem meio cheio. Eu acho que a gente que trate de lidar como sociedade com o lado negro da força, tá? Porque, assim, é óbvio que essa multiplicidade de canais e possibilidades de cada um se expressar veio para melhorar a nossa vida. A gente tem que lidar com a parte ruim. E eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente para fazer isso cada vez mais. É um movimento como sociedade, tá? De todas as gerações. Isso gera uma grande oportunidade ao empreendedorismo. E eu vejo que tem uma Sim. juventude extremamente dedicada a criar o seu negócio de forma precoce, inclusive, de casa, né, do seu quarto, e gerando realmente negócios surpreendentes via os mecanismos da internet. Maurício, eu gosto muito de falar nas palestras o seguinte: a gente vem lá do século XX, em que tudo vinha de cima para baixo. A autoridade estava lá em cima, a gente respondia à autoridade por temor, dentro de casa, no ambiente estudantil, escolar, no ambiente profissional. Assim, as fontes de informação estavam sempre com os mais velhos, não tinha internet, então as fontes eram conhecidas por todos, e se eram conhecidas por todos, elas eram controláveis. Aí vem a internet, e eu costumo dizer assim, quando acontece naqueles filmes de ficção científica próxima, assim, não de 2500, mas 2040, quando o cara faz assim um T-Bloft, ele troca de plano de existência. A internet foi um grande T-Bloft da humanidade, por quê? Porque ela trouxe uma estrutura horizontal, com infinitas novas fontes de informação, muito mais divertidas de se aprender do que aprender com aqueles velhos do século XX. Então, o que aconteceu? O mundo deixou de ser vertical e passou a ser horizontal. E eu acho que isso é bom. O mundo é mais de verdade. A autoridade hoje tem que ser conquistada, não está mais imposta. As pessoas têm que se fazer respeitáveis, trabalhando juntos, explicando, dando feedback, ombro a ombro, dando exemplo. E a gente temia a autoridade. Então, assim, eu acho que a gente vive um mundo muito mais de verdade hoje. Eu sou taxado de ser poliana, porque as pessoas mais velhas olham para os jovens, a juventude está perdida. Mas tem um texto do Sêneca lá, não sei quantos séculos antes de Cristo, dizendo a mesma coisa. Esses dias eu recebi esse texto. Os jovens estão destruindo a nossa cultura, tudo que levamos séculos para construir, blá, blá, blá. Parecia um velho da minha geração, rabugento, reclamando da geração Z. E quando eu fui ver lá, Sêneca, sei lá, 500 anos antes de Cristo, eu acho que a gente está vivendo um mundo de verdade, que a gente tem que ter a maturidade de ir melhorando a sociedade. Eu acho que é por aí. Eu sou um otimista. Eu acho que nós temos esse século XXI todo para depurar e tirar assim a revolução industrial do corpo, porque nós estamos numa nova era. Então, não é que a revolução industrial tenha sido ruim, mas ela foi assim, né, vertical. E essa nossa revolução, sei lá, social, informacional, não sei qual é o nome dessa nossa revolução, o pessoal daqui a 200 anos vai nos rotular. Ela é mais verdadeira, mais plural. Sim. A agenda mudou também, né? Que a agenda diversidade, inclusão, sustentabilidade, isso não é mondinha, isso não é politicamente correto. Eu falo isso há 15 anos, porque eu estudo a geração Z há quase 25 anos. Faz 15 anos que eu digo, olha, tem uma nova agenda aí, mas nós vamos demorar para entender isso. E eu dizia, mais ou menos, eu estou me estendendo, mas só para terminar a explicação, há uns 7, 8 anos na Campus Party, que eu convivendo com o pessoal da geração Z, e tinha assim lá 2.000 jovens de menos de 25 anos na plateia. Eu disse, olha pessoal, faz, sei lá, foi por 2015 mais ou menos. Eu disse, olha pessoal, eu estou acompanhando vocês aqui, vocês estão fazendo um monte de coisa já debaixo da mesa da sociedade. E o pessoal de cima da mesa da sociedade não sonha que vocês estão vindo com uma nova agenda, com infinitas novas fontes de informação, mas quando vocês saírem debaixo da mesa e subirem e vierem para cima da mesa, o pessoal vai levar um susto.
E durante a pandemia, a geração Z definitivamente veio para cima da mesa, entrou no mercado de trabalho e etc. Né? E as pessoas estão assustadas. E eu sinto vontade de levantar aquelas plaquinhas, sabe? Eu já sabia, sabe? Aquelas coisas assim. Pô, é óbvio, mudou a agenda, mudou a estrutura da sociedade. Me estendi, tá, Maurício? Mas eu queria fazer esse Não, apanhado aí. perfeito, perfeito. Eu concordo contigo. Eu também enxergo de maneira muito É? positiva tudo que está acontecendo. Eu acredito que os temores que se tem são os mesmos que os cocheiros tiveram no século XVIII, quando Sim, os cavalos deixaram de sim. ser o meio de transporte, substituídos pelo carro. Os produtores de ceras de vela, quando a eletricidade surgiu, e aí por diante são evoluções que a sociedade vai Perfeito. tendo e que faz parte da nossa natureza, né? Nós sempre estamos em busca de novas soluções para uma sociedade melhor. Evolução. É. Evolução. Eu recomendo assistirem o episódio do Pó do Brand de 2 semanas atrás, que foi com o Leandro Berti, PhD em nanotecnologia e pós-doc em nanobiotecnologia. Ele é um expert naquilo que se chama hoje da sociedade 5.0, que é a Uhum. sociedade que sucede à sociedade da informação, que Uhum. sucedeu à sociedade industrial anterior. Industrial. E essa sociedade 5.0 é a conexão entre a sociedade e todos os benefícios da automação, de forma a liberar mais tempo para as pessoas dedicarem a si próprias. A ser humano. A A ser ser humano. humano. Exatamente. É isso aí. Até porque existe um envelhecimento da sociedade por uma redução da taxa de natalidade. O Japão é um Uhum. exemplo disso. E o Leandro trouxe um dado interessante, que o Brasil de 2060 será o Japão de 2030, onde apenas 1/4 da população terá efetivamente um trabalho que vai gerar renda suficiente para sustentar 3/4 da população. Uhum. A metade de É isso pessoas aí. acima da idade de trabalho e um quarto de crianças que ainda não estão na atividade econômica. Então, nós temos que nos Uhum. preparar para essa nova realidade. Isso vai ser um Uhum. fato, talvez o maior desafio que a gente tem. Inclusive, recentemente eu assisti um podcast do Elon Musk e perguntaram para ele qual é o maior desafio que ele percebe hoje na sociedade. Ele disse que é a taxa de natalidade, justamente esse Uhum. aspecto. Excelente. Você cunhou um termo que é muito interessante, que traduz bem uma parcela significativa dos chamados influencers, que é famosidade. Eu procurei em dicionários, inclusive etimológicos, não Uhum. encontrei. Explica esse conceito, o que ele representa. Isso parece rabugice, mas é que na minha infância, adolescência, eu me lembro as pessoas célebres, né? Então, assim, as pessoas que se celebrizavam de alguma forma, elas, em geral, tinham feito alguma coisa grandiosa, ou uma invenção, ou uma revolução. Né? Elas eram lembradas se celebrizavam por um grande feito ou uma descoberta, né? Então vamos de Einstein, né, a Arquimedes, né? E aí também havia o Charlie Chaplin, havia a Rita Hayworth, havia o Frank Sinatra, mas uma grande atriz, um multitudo que foi o Charlie Chaplin, o Frank Sinatra, o maior intérprete, etc. Então eram célebres. E de repente a gente começa a ver pessoas que ficam extremamente famosas sem ter feito absolutamente nada para a sociedade, nem com uma qualidade superior. Meia dúzia de truques ou uma pose, e aí, né? E aí depois do famosidade, né? Porque eu digo, não é celebridade, ela não é célebre, né? Ela é famosa, então é uma famosidade. E aí depois, na sequência, eu ainda criei o produtor de conteúdo, né? Não, produtor de conteúdo é gente que escreve, né? A gente que pensa, que produz, né? Então, produtor de conteúdo não é quem faz pose, né? Quem faz imagem. Então, eu digo que as famosidades produzem imagem.
né? E, em geral, eu não sei porquê, né? Tem que ser com o rosto tapado pelo celular, né? Eu digo assim, pô, por que não faz assim? Mas se tornou uma pura rabugice isso que eu estou falando, mas assim, para mim é famosidade, não é celebridade, para mim é produtor de pose, produtor de imagem, mas não produtor de conteúdo. É uma ofensa a quem estuda e produz conteúdo, mas se instalou, tá? Se instalou. É que nem aquele terrível expressão, a dor do cliente. Pelo amor de Deus, para de falar dor do cliente. O cliente tem necessidade, desejo, tem oportunidade, tem questões, mas eu nunca vi ninguém entrar numa loja e dizer assim, eu tô com uma dor no ciático, eu quero comprar aquele terno ali, né? Ou aquele tênis do Kanye West, mas eu tô com uma dor aqui no ciático. O cliente não tem dor. Se relacionou. Terminou a rabugice, tá? Terminou a É, sessão não, rabugice. se relacionou esse termo no mercado, vamos chamar assim, a desejos ou necessidades que as pessoas têm. Por exemplo, Mas eu já não tenho. tinha termos melhores. Não, eu tenho necessidade sem dor nenhuma. E de repente alguma coisa me desperta o desejo por algo, a vontade, mas dor é de chorar. Falar dor de cliente dói. Dado tu tem feito palestras por todo o Brasil já há muitos anos e com muito sucesso, Sim, despertando sim, curiosidade de uma audiência muito grande e de jovens, né? sim. E, e aí me vem e de vários temas, inclusive, uma certa diversificação de temas originais, por sinal. Destaco a palestra muda, que foi uma disrupção no segmento, eu acho incrível. Já assisti várias É. vezes pelo YouTube. Ainda causa espécie, viu? Ainda É. causa espécie. Qual é o conhecimento que realmente tu deseja passar para essa audiência? Eu falo muito sobre mudança, porque eu acho que a gente experimentou uma das grandes mudanças da história da humanidade, né? Acabaste, acabaste de falar da era da informação, a gente viu isso acontecer, né? E agora a gente vai ver essa isso que você falou da nanobiotecnologia, quer dizer, nós vamos ser invadidos por robozinhos por aqui, isso é maravilhoso, cara, isso vai nos jogar 100 anos de idade inteiros, como estamos falando aqui hoje, tá? Nós vamos dar sinais de decrepitude daqui a 30 anos, isso é espetacular. Mas eu gosto de falar uma coisa nas palestras, que eu falo sobre mudança, né? Basicamente, o tronco de todas as palestras é mudança. Depois eu vou para liderança, vou para comunicação, vou para vendas, vou para inovação, mas assim, o tronco sempre é mudança. E eu digo que mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é entender o que está acontecendo para ver se a gente consegue aceitar. Não precisa gostar. Eu posso achar que a sociedade está indo para um lado errado, na parte de não se aprofundar em conhecimento, por exemplo, mas assim, eu tenho que entender por que está acontecendo, para ver se eu consigo aceder, daí eu vou conseguir mudar. Eu, por exemplo, eu passei a fazer coisas no Instagram que me incomodavam, mas aí eu vi que não ia me violentar tanto e eu ia atingir mais gente, tá? Eu não posso te falar agora, mas eu no segundo semestre vou fazer uma coisa do TikTok que alguns dos meus amigos vão sentir vergonha de mim, mas eu estou adorando o que eu vou fazer. Eu não posso contar, tá? Mas assim, vai mudança de linguagem, vai mudança de postura, vai mudança de opinião, mas assim, eu gosto de mudar. E eu escrevi um livro, estou escrevendo acabei de escrever o segundo livro, tá? Logo, logo eu vou publicar. Eu vou fazer. Esse é o meu primeiro e único livro, tá? Eu escrevi há 10 anos. Livro muito querido, muito legal, porque é todo em, assim, a linguagem é toda em tweets, tá? Tudo em tweets. Mas assim, eu leio o meu livro de 10 anos atrás e eu concordo com só a metade dele. Eu já não concordo comigo, o que eu pensava há 10 anos. Eu acho isso maravilhoso, cara. Maravilhoso. E eu, de propósito, não reli o meu primeiro livro para escrever o segundo, para não me contaminar com ideias do passado, entendeu? Eu acho que mudar não é necessariamente gostar, mudar é entender para aceitar. Essa é o que eu deixo. Eu gostaria que a pessoa saísse com uma coisa das minhas palestras, não importa para qual matiz, para qual área vai, desse tronco de mudança, é abrir a cabeça para mudança. É incrível como o conhecimento e o conteúdo ele tem diversidade por interesses.
tu falaste que em 10 anos acabou que 50% do conteúdo já não é mais atual, né? Ele teve que ser Mas repensado. o 50%, mas o 50% atual é muito bom. E isso faz parte da nossa natureza nova, né? A questão da velocidade de transformação. Eu me graduei em filosofia, então eu li muitos livros, leio ainda livros de 2.000 anos atrás, de 2.300 anos atrás. Uhum. E acabei visitando o Templo de Delfos agora, recentemente. Opa! Opa! Isso é um dos lugares que eu preciso conhecer antes de morrer. É Né? impecável a experiência, realmente é interessantíssimo, eu recomendo. E fica 3 horas Mas de, que de legal. Atenas, Que legal. que era o que na época seria talvez era o oráculo, né, dos grandes Era o chat pensadores. GPT da época, né? Exatamente. Era o Chat GPT 4.0, né? Já a versão nova. Sim, a versão mais recente. É. Muito boa essa analogia. Muito boa. E a Ágora de Saiu agora, Atenas. saiu agora, eu vou postar isso. E a Ágora de Atenas eram as mídias sociais, né? Facebook, Sim, Instagram e sim, tudo mais. isso aí eu já disse numa palestra de que, pessoal, vai lá ver o que era Ágora, pessoal. A gente sabe, mas é É. isso aí. A relação entre o conteúdo, a informação e a distância dele está muito relacionada à modernidade da nossa vida, né? Então, os aspectos que são relacionados à ética, moral, são geralmente têm bases sólidas de um passado muito longínquo. Mas a convivência na sociedade atual e a forma de conviver é muito recente. Esse modelo, né? Uhum. E isso impressiona realmente pela velocidade, né? O Chat GPT foi lançado e de lá para cá já surgiram dezenas de outras opções que oferecem este tipo de serviço. Estou curioso para ver qual é que vai ser o resultado do Neuralink do Elon Musk, Uhum. que vai ser o primeiro Uhum. implante de certo mini robô cerebral que vai ajudar as pessoas num primeiro momento com deficiências Uhum. auditiva, visual, de movimentos, motoras, né? Mas eu acho que num segundo momento vai ajudar nas pessoas em relação ao intelecto e memória. Eu Claro, nós acredito vamos que botar ali no HD e pronto. eu acredito que Libera a cabeça para mais coisa. eu também acho, é que a E primeira, vamos ver isso, tá? Nós eu vamos acho que ver sim. isso. Nossa geração, né? Exatamente. Nós vamos fazer bom uso disso, alguns, né? É. Outros já fugiram para as montanhas, né? No sentido figurado. Eu sei que tu tens uma palestra nova e eu gostaria de saber se tu poderia dar um pequeno spoiler dela, citar alguns elementos e tal. Ela é sobre um tema que incomoda positivamente. E o termo que Uhum, tu dedicaste a ela é desacomodado. uhum. Ainda, como os líderes de instituições empresariais, educação, podem também contratar, acessar as tuas palestras e terem este conteúdo todo presencialmente? Bom, vão nas redes sociais, tá? No Instagram é dado underline Schneider, no LinkedIn é dado Schneider, no Facebook, aquela coisa que a gente usava no passado, né? O Facebook é dado Schneider, no Twitter é dado underline Schneider, no TikTok é dado underline Schneider. Mas assim, o Desacomodado é o nome do meu segundo livro, tá? E ele ia se chamar Incomodado. Mas eu estava incomodado porque incomodado dá uma ideia só de rabugice e reclamação. E desacomodado pode não, tem um lado bem interessante que assim, se eu não fico me acomodando, né, se eu não fico acomodado, o ato de ficar desacomodado pode ser uma coisa de querer se reinventar, de se atualizar, de não perder o trem, né? Então, mas tem um ponto que eu venho falando nas palestras, mas que eu pensei que talvez seja a coisa que mais me preocupa, que eu tenho um slide nas palestras, assim, são 3 degraus, tá? O primeiro degrau, tamanho X, o segundo degrau já é o dobro do tamanho do primeiro degrau.
E o terceiro degrau é, sei lá, 9, 10 vezes maior que o primeiro degrau. É 3 vezes mais do que o segundo degrau. E no primeiro degrau está escrito mudança. E aí eu vou falando, ó, nós estamos numa época de mudança, tal, tal. Aí passamos para o segundo degrau, olha, tá escrito velocidade da mudança. Eu digo, ó, está aumentando a velocidade da mudança. A pandemia foi a maior prova de que isso está acontecendo, porque a gente, né, teve que se mexer com mais velocidade para N coisas da nossa vida. E aí o terceiro degrau, que é assim, seria o exponencial, mas eu não gosto de falar essa palavra, né? Está escrito aceleração da velocidade da mudança. Eu digo, olha, não está aumentando somente a velocidade da mudança, está aumentando a aceleração da velocidade da mudança. E aí eu me lembro de movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, que assim, o movimento retilíneo uniforme tinha velocidade constante porque a aceleração era zero. O uniformemente variado tinha variação da velocidade constante, né? Porque a aceleração era constante, mudava a velocidade. Nós estamos vivendo uma época em que a aceleração da velocidade da mudança está aumentando numa dimensão que talvez a gente não consiga acompanhar. E a gente não é só quem é mais velho. Eu tenho visto jovens não conseguir acompanhar. E aí eu vou retomar aquele conceito de vertical e horizontal que eu falei, que no mundo vertical, jovem era jovem, velho era velho, a gente se diferenciava por idade. No mundo horizontal, que nós estamos vivendo já 2 décadas e meia, quiçá 3 por causa da internet, né? Já está aí há 3 décadas na nossa vida. Hoje tem jovem, 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 velho, 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 jovem. Então hoje não se diferencia mais por idade como no século XX. Hoje a gente se diferencia por mentalidade. E aí o futuro não é só dos jovens, ou não é mais dos jovens. O futuro é de quem entendeu o século XXI. E quem consegue acompanhar as mudanças, a alteração na velocidade das mudanças e principalmente o aumento da aceleração da velocidade das mudanças. Esse é o desacomodado. E outra coisa que não gosto muito do chavão, tem que sair da zona de conforto. Eu adoro zona de conforto. Eu adoro que eu não nasci para sofrer, né? Então, assim, pelo princípio do prazer do Freud, eu adoro estar na minha zona de conforto. Só que a minha zona de conforto é não estar acomodado. Eu me sinto bem, querendo saber o que vai rolar, qual é a coisa nova, o que está bombando, o que o Maurício está aprontando agora lá na Tailândia. Né? Essa curiosidade é que me mantém desacomodado. A bobagemzinha é botar meu apelido no... Né? Terminar com um dado. Mas aí tem um jogo aí. Aí, ó, bacana, eu achei original. É interessante essa tua abordagem de que o nosso momento não é mais exclusivo, né, para as novas gerações, mas para quem se adaptar ou para quem se renovar a esse novo contexto. Isso em 2005, eu criei eu sou criador de expressões, né? Então eu criei o termo digiriatria. Digi de digital, geriatria de velho, tá? Digiriatria. E eu dizia em 2005, Maurício, lá no futuro, em 2020, porque eu via a resistência da geração Baby Boomer, da geração Z e dos anteriores aos Baby Boomers que estavam vivos, né? Ao digital, eu digo, nós não poderemos. Quanto mais a gente retardar a entrada, eu falava a gente como eu estava mergulhado no que eu podia, mas quanto mais se retardar a entrada nesse mundo, mais possibilidades teremos de sermos apartados do convívio social. E a coisa veio vindo, veio vindo, veio vindo, e até que a pandemia foi um horror, mas até que a pandemia deu uma acelerada na digeriatria, porque pessoas físicas e jurídicas estavam meio de lado até a pandemia, na sua transformação digital, e pá, né, a pandemia obrigou todo mundo a e-commerce, internet banking, né, de entregas de comida a qualquer detalhe, até relação com o governo. Né? Então, assim, isso que Singapura está fazendo é que Singapura realmente é uma das potências mundiais, em termos até de inovação, mas assim, bem que eu tentei
vender o projeto de geriatria para bancos, para lojas, para governos, dizendo: vamos ensinar o pessoal de todas as idades antes que seja tarde demais. Mas parecia que não ia acontecer, né? E agora vai acontecer. Daqui 5 anos, quem não estiver decentemente digitalizado, não é minimamente, é decentemente digitalizado, será apartado do convívio social como os analfabetos da década de 80, que havia muitos no Brasil, por exemplo. A gente sentia pena da pessoa, pô, coitada, do analfabeto. E nós temos agora, eu não vou chamar de analfabeto digital, nós vamos ter as pessoas que são de outra era, foram apartadas do nosso convívio, elas não estão inseridas mais no nosso contexto social. E eu falava isso há 17, 15, 12 anos, de 10 anos para cá, o pessoal diz: lembro de geriatria, tem um TED meu, bota o TED lá, de geriatria. É de 2007 ou 2008. E agora aconteceu. É uma É realidade. isso. É. Eu lembro de um episódio, só entrando num tema ameno, vamos chamar assim. Bom, eu conheço o Dado há muitos anos, nos conhecemos, e o Dado foi meu primeiro consultor de marketing por um bom tempo. Você foi E o meu segundo cliente. O não segundo cliente. sabia, não sabia que eu tinha sido parte de um laboratório, então. É, testei muita coisa contigo. Muito bem. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido, porque o resultado foi muito Muito, positivo. muito. E depois de um tempo fizemos outros trabalhos muito legais, né? Muito É, inovadores, para variar, né? e só para contextualizar para a geração mais jovem que está nos assistindo, sei lá, no início da década de 90, final da década de 80, talvez, num evento que a gente fez no Rio de Janeiro, o Dado Foi fez uma sensacional. apresentação de um conteúdo muito novo na época, que eu acho que era marketing de guerrilha, do All Rise, correto? O All Não, Rise era que fez marketing esse... de guerra, era De marketing de guerra, guerra, marketing de guerra. mas com a leitura brasileira, né? Com o filtro Macunaíma, né? É, Porque toda apresentação tu utilizaste slides, lâminas de retroprojetor. retroprojetor. E eu guardei, talvez ainda tenha essas lâminas. Talvez. Porque me marcou muito a forma que tu relacionaste o conteúdo didático e toda a essência daquele pensamento do livro Marketing de Guerra com uma apresentação ilustrada, com a narrativa, né, que hoje se tem pelos vídeos, né, que não se tinha na época. Uhum. E até hoje eu tenho gravado na minha memória o impacto daquela forma que tu apresentaste. Eu acredito que as tuas Eu também palestras me hoje lembro disso. Eu também me lembro disso. Tá aqui, ó. E tá no coração também. Eu foi me uma lembro disso. experiência incrível. Fico muito grato mesmo. Foi uma experiência maravilhosa Poxa, e que bacana que a gente tem essa amizade, apesar de que pela distância ó, até hoje, é né? tocante isso, né? Eu não vou fazer assim porque isso é coisa de velho. Eu vou fazer assim, porque é assim que se faz, tá? Aqui na Tá? Ásia é exatamente Ah, assim que se usa. mas eu faço assim também. Fico ensinando nos palestras assim, pare de fazer essa coisa de velho. É Mas um olha, termo. mas aqui, ó, porque naquela época, Maurício, eu era reprodutor de conteúdo criativo, tá? Eu era um leitor voraz, como nós dois sempre fomos, mas eu ainda não produzia conteúdo, né? Eu reproduzia com novos formatos, nova linguagem, e depois eu me tornei um produtor de conteúdo. Produtor mesmo, não é só pose. Sim. E eu lembro que na Mas assim, época tu tinha ido para o Japão e eu acho que trouxe muita sim, informação sim, nova sobre o Japão. sim, sim, sim. E o Japão mexeu muito na minha cabeça na questão do design, né? Que a gente ainda vai falar sobre design, né? Certo, certo. Tenho certeza, tá? Porque assim, o Japão, que bom que eu fui ao Japão na tenra idade profissional, porque eu tive um upgrade da visão arredondada das coisas. Para mim, design é arredondar as coisas, tá? É deixar as coisas polidas, ajustadinhas, natural e fisicamente belas, tá? De se entender, de se consumir, de se relacionar. Para mim, isso é design. E o Japão tem isso, né? O Japão eu acho que o Japão ainda é imbatível nesta área.
Tá? Temos coisas maravilhosas de design italiano e tal, mas assim, o design como um todo de sociedade, e quando falo que o Japão está parando, está em crise, eu digo, claro, eles não precisam andar, cara, eles já atingiram um outro estágio de civilização. Mas o design, e voltando a tal da apresentação, eu acho que quando a gente ainda reproduz conteúdo, a gente pode reproduzir o conteúdo sempre com uma linguagem nova, era isso que eu procurava fazer. E eu produzia muito conteúdo, mas ainda não apresentava. Aí quando um dia eu digo, bom, agora eu vou apresentar meu conteúdo autoral, né? Hoje eu só faço conteúdo autoral. As minhas palestras são, né, até pedantes disso, mas é segundo eu, né? Eu apresento coisas, olha, segundo eu, segundo minhas pesquisas, tá? E é isso, eu acho que a gente tem que procurar ser produtor de conteúdo. Tá? Que Excelente. sirva isso para alguma pessoa mais nova vendo isso, tá? Comece reproduzindo conteúdo de qualidade de uma forma diferente, mas depois passe a produzir conteúdo. Isso para mim é ser acima da média. Não tenha dúvida, vai inspirar as pessoas, sim. Dado, chegou o momento do pinga-fogo. Opa, O pinga-fogo que são 3 medo. perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Coragem, persistência e uma boa dose de saudável irresponsabilidade. Tá? Porque se a pessoa não for um pouquinho louca, tá? Ela puxa o freio e não faz. Aquelas loucuras que eu sempre assinei embaixo, que eu vi você fazer, cada loucurada, eu digo, esse cara é louco, mas se ele está fazendo isso é porque ele está enxergando alguma coisa. Várias deram certo, várias não deram, mas assim, é um moto contínuo, né? A gente está sempre desacomodado, né? Então, é nesse sentido. Então eu acho que são essas 3 aí. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Olha, eu ouvi um grande consultor, que até foi num curso que eu fiz com ele, que ele olhou para mim, depois de eu apresentar o trabalho, ele disse assim, rapaz, você deveria dar palestras, tá? O João Bosco Lodge, talvez se lembre disso, um gigante, tá? O João Bosco Lodge disse uma vez, falando sobre empreendedores, ele disse assim, os negócios que vão longe, que dão certo, eles têm o saudável encontro de pessoas de lance e pessoas de alcance. Eu acho que os sonhadores e os fazedores deviam se encontrar, porque os sonhadores são as pessoas de lance e os fazedores são as pessoas de alcance. Eu sou um sonhador, tá? Mas eu sempre me cerco de bons fazedores. Porque 2 sonhadores fazendo uma sociedade não vai a lugar nenhum, né? E 2 fazedores tão somente também não decola. Então eu acho que sonhadores e fazedores deviam se encontrar. Eles são complementares e um precisa do outro. Mas é muito raro encontrar um sonhador fazedor. É muito raro. Muito raro. Muito interessante essa citação. Essa é do João Bosco Lodge. Do João Bosco Lodge. Eu Eu lembro que carreguei para o resto da vida isso, porque assim, quando eu via pessoas com perfil muito parecido comigo, eu digo, não, tá faltando mais gente de alcance do meu lado, já tem muita gente de lance do meu lado. E quando eu tava só com pessoas de alcance, eu digo, tá faltando uns louquinhos aqui para compor o quadro, entendeu? Para compor o time, ou agora fica mais chique dizer o squad. Chiquérrimo falar isso. Squad, sprint e agile é chiquérrimo falar hoje. Eu sou muito irônico, tá? Eu tô falando, é uma ironia, tá? muito bom. E a Quanta última, baboseira a gente tem hoje, né? Meu Deus do céu. essa é a beleza da vida. A última, o que é design? Design é o que eu falei há pouco. Design para mim é deixar as coisas redondinhas, tá? É cuidar. O Japão tem isso, né? No Japão, qualquer guardanapo de papel numa mesa de bar de baixa renda, o guardanapo não é assim. Ele tem dos cantinhos dobradinho, porque denota alguém pensou em mim nesse momento, deixou a coisa mais arredondada, mais polida, mais fácil de
parece que diz assim, isso aqui é para mim, sabe? Parece que a pessoa está fazendo assim como eles fazem lá no Japão, que eles fazem aquela reverência. Então acho que o design é uma forma de reverência, sabe? De deixar as coisas ajustadinhas, arredondadas, polidas, uma textura legal, né? Agradável aos olhos, agradável aos ouvidos, agradável à pele. Isso é design. E agora a gente fala muito de design de negócio. Eu acho que tem muita gente falando de design de negócio fazendo pouco, porque eu acho que os negócios estão cada vez piores no seu design, tá? São raras exceções, porque o pessoal fala muito de jornada do cliente, mas não está realmente fazendo o trajeto do cliente. Eu gostava quando a gente falava o trajeto do cliente, porque o trajeto do cliente a pessoa vai, jornada parece que assim, a jornada nas estrelas, o cara está viajando. Eu gosto que quando as coisas têm design para valer mesmo, a pessoa se colocou no meu lugar. Ela fez o meu trajeto, né? O trajeto do cliente. Não é a jornada, é o trajeto. Foi lá, gastou Excelente, sola de sapato, farejou. excelente. E realmente o Design é Japão. conhecimento de mercado. Design é conhecimento de causa. O senhor que é designer sabe o que eu estou falando. É verdade, é verdade. É se colocar nos pés e nos olhos, né, um do outro. O Japão é E é tão chavão, mas interessante. é chavão, né? Mas não é foco no cliente, é foco do cliente. E o Japão é tão interessante que eles estão bem decididos em entregar esse benefício extra que as embalagens dos alimentos, de Uhum. qualquer coisa, são tão bem elaboradas que não dá vontade de abrir E para ficar querer. então a gente dá vontade de abrir, mas a gente perde um tempo ou ganha um tempo admirando, É incrível. né? E isso faz um bem danado para a gente. Muito bem. Dado, estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda que tu indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Eu sou tão. Eu frustro tanto as pessoas quando vem alguma entrevista com esse tipo de pergunta, que é o seguinte: vá ler os clássicos gregos todos, tá? Às vezes são livrinhos assim, de Sófocles, né? Vai ler a República do Platão, tá? Vai ler os gregos, tá? Depois leia Shakespeare, tá? Eu tenho um amigo que diz assim: a pessoa que lê os gregos e Shakespeare já conhece a alma humana, mas assim, umas pitadinhas de alemães, assim, sabe? Kant, Schopenhauer, Nietzsche. E aqui vai ler Machado de Assis, vai ler Carlos Drummond, e para de ler esses livros de 7 passos para atingir o sucesso, para de ler A Arte de Ligar o Pi, aquela palavra agora É, virou moda em capa de livro. Para de ler livro que ensina atalho. Tá? Vá ler os clássicos, vai entender da alma humana. Então, assim, leia os gregos antigos, leia Shakespeare, leia Nietzsche, leia Kant, leia, né, o Santo Tomás de Aquino, tá? Leia Hobbes, leia Hume, leia, tá? Leia Karl Marx, leia, né, Mises, leia da esquerda, da direita, ao centro, em cima, embaixo, e leia Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. excelente. Bom, eu vou fazer o seguinte, já que a gente coloca no site podbrand.design o link dos livros indicados, eu vou colocar o do Machado de Assis e o teu livro. Ah, tá. Mas bota um grego lá. Bota um grego. Tá, então tá bem. Eu acho que Aristóteles Ah, é uma boa, Aristóteles. Ou mesmo as tragédias, Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Antígona, né? Coisa boa, coisa sim, boa. excelente. Muito bem, Dado, eu tenho ainda uma última pergunta que o teu amigo, Ricardo Sonderman, que é empresário Ah, e participou do nosso episódio da semana passada, fez não para o foi com nosso o Sonderman, né? foi com o Sonderman. E ele fez esta pergunta sem saber que seria você o convidado da semana seguinte. E a Opa, beber pergunta uma é o água aqui. seguinte: é, partindo da premissa de que existe o certo e o errado, o bem e o mal, zonas mistas e de aprendizado, aí vem a pergunta: tudo que acontece é perdoável? Não, não. Eu acho que cada um tem a sua escala de valores e as suas cláusulas pétreas, tá?
A gente vai flexibilizando ao longo da vida os conceitos, a gente vai sendo, não digo permissivo, mas mais permeável, mais flexível, um monte de coisa. Mas eu tenho minhas cláusulas pétreas como ser humano, eu sou um humanista. Tem coisas que são imperdoáveis, tá? A gente não precisa perseguir até a morte a pessoa, mas tem coisas que não me batem bem, assim. Eu acho que isso não é ser rabugento, nem ser retrógrado, nem ser, mas eu acho que tem coisas que, se afeta um humano, tá errado. E Só qual isso. pergunta você gostaria que fosse respondida pelo nosso próximo convidado, independente de quem seja? Eu estudo as gerações, tá? E eu me preocupo, não me preocupo, eu tenho curiosidade em estar vivo daqui 50 anos, mais ou menos, para ver como é que os cérebrozinhos dessas novas gerações, essas que estão aí, com o dedinho já, né? Já tem uma mutação genética, eles são mais alongados, né? E eu quero ver o que vai acontecer com o cérebro das próximas gerações de crianças que vêm nos próximos 10, 15, 20 anos, principalmente os filhos desses jovens que já vão estar com a inteligência artificial nas suas sinapses e com o Neuralink, talvez. Eu quero saber como é que vão ser os filhos dessas gerações, que talvez já carregue alguma coisa genética aqui, né? Ou aqui. Então Excelente. quero saber como é que vai ser. Quero saber como é que vai ser. Que tipo de gente virá. Bem, Dado, eu quero te agradecer muito a tua presença hoje no Pod Brand. É uma alegria imensa reencontrá-lo, meu professor, um grande amigo de longa data, que eu aprendi muito e continuo aprendendo. E tenho a certeza, a tua contribuição hoje com o Pod Brand ao nosso propósito de ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão foi cumprida com maestria. Muito obrigado, Dado. Muito obrigado, Maurício. Eu fico emocionado porque nós temos uma amizade de décadas, né? E uma admiração mútua. E quando você me convidou, eu digo assim: é óbvio que sim, só que agora eu não posso, né? E te enrolei um tempo, vai ser um deleite fazer isso aqui. Eu espero que seja tão bom para quem esteja assistindo como está sendo bom para nós fazer isso aqui, né? Tem um bom design, eu acho, o nosso trabalho aqui, né? Muito Muito bem, muito obrigado. obrigado. Obrigado, Dado. Um grande abraço. Grande abraço. Este e os demais episódios do Pod Brand estão nas plataformas do YouTube, Rumble, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links de todos os livros como estes que o Dado nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Agradeço muito a presença do Dado Schneider e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design.